Olá pessoal, chegando para mais uma entrevista da Morada do Sol 45 anos. O nosso entrevistado de hoje é o Lino e sua família. Jardim Morada do Sol, 45 anos de história. No coração de Indaiatuba há um bairro que se destaca, Morada do Sol, 45 anos de história e tradição. Um lugar onde o sol sempre brilha e a hospitalidade é a marca da comunidade. Aqui tem paranaense, mineiro, baiano e paraibano, pernambucano, gaúcho, alagoano e gente do Piauí também. Um bairro que abraça a diversidade e a cultura, onde todos se sentem em casa com amor e carinho. Morada do Sol, o bairro do amor, onde as pessoas se encontram e a amizade é a lei. Com Hélio Ribeiro sempre empenhado pra comemorar o aniversário com alegria e harmonia. Olá pessoal, dando sequência às entrevistas do Jardim Morada do Sol 45 anos. Hoje nós vamos conversar com a família de paranaense. Já conversamos com a família de sergipano, mato-grossense, cearense, pernambucano. E essa é a principal marca da Morada do Sol. Falava-se muito lá atrás, os paranaenses vieram para cá em peso. Hoje não. Hoje a Morada do Sol temos aqui pessoas de vários países, não, né? De vários estados, pô, de vários estados do nosso Brasil. Mas hoje a conversa é com o Lino, que veio lá de Faxinal, juntamente com a sua família. Chegou 2 anos depois de mim, eu cheguei em 85, ele chegou em 87. E como que você veio parar aqui, Lino? Conta pra nós. Então, eu vim através do irmão meu que estava morando aqui já, né? Estava trabalhando na Cobrec e estava bom de serviço. Então, eu vim aqui no dia, gostei, né? Voltei no mesmo dia, voltei para o Paraná, daí comprei passagem e vim de Malicuia, que nem disse para cá, né? Vim embora para cá daí. E o que você fazia lá no Paraná? Você trabalhava na roça? Na roça, na enxada, plantar feijão, arroz, milho, né? Trabalhava com algodão. Esse serviço que eu fazia lá. Vocês são em quantos irmãos? 9 irmãos, E todos também trabalhavam na roça? todos trabalhando na roça. Aí você veio pra cá, conheceu aqui, foi pra lá, conversou com a esposa. Conversei com a esposa, ela topou. Na mesma semana ela veio embora. Você acha que hoje seu filho Michael faria isso? Hã? Teria coragem, Mike? A Sara faria isso? Pegar a esposa, falar, vamos embora para um lugar? E você falou pra mim que você juntou as coisas num saco, como foi? Então, a verdade, isso é verdade mesmo. Peguei um saco de panela, um saco de colchão, uma tantada de roupa no outro saco. Eu achei até engraçado que eu cheguei lá na rodoviária do Faxinal, chegou o motorista lá e o cobrador, né? Chegou e falou assim, aqui ó, isso aqui é tudo para São Paulo. E quando viu aquele monte de saco assim, né? Eu lembro até que foi hoje. Você vai tudo para São Paulo. Só que não sabia que era para Indaiatuba, né? E para Indaiatuba. E o ônibus era Garcia ou não? Era Garcia, Garcia. São Garcia. Era. Rapaz, você acredita que eu passei perto da rodoviária esses dias e vi os ônibus lá, Rivenda Garcia? Porque eu também sou do Paraná, eu sou lá de Nova Olímpia. Nasci em Nova Olímpia, fui criado em São Silvestre. Então, de 1982, eu vim para Itu em 79, 82 até 91, eu ia para lá todo ano, porque meus avós moravam lá.
Com o tempo a gente passou a ir de carro, né? Aí minha mãe conheceu o Wilson, que é meu padrasto, ele ia vender carro lá. Mas eu gostava mesmo de ir de ônibus. Gostava do Garcia, que é a referência para nós que é paranaense. É verdade. Hoje é ônibus leite, é um tanto de outra coisa. E aí, como você falou, você pegou as coisas, veio para cá. Chegou aqui, você foi morar com quem aqui? E eu fui morar com meu irmão. Seu irmão. Mas era 2 cômodos, né? Era 2 cômodos. Pequenininho. Aí eles trabalhavam à noite. Era tipo assim, uns levantavam para os outros dormir. É verdade. Não tinha, você entendeu? É verdade. Essa parte da Morada do Sol que a gente gosta de contar bastante é interessante por isso. Hoje, para você comprar uma casa, não sei como que o Michael comprou a dela, como você comprou a sua. Você vai lá, escolhe o modelo que você quer a casa, às vezes você faz um tanto de casa lá, você pega a casa pronta, do jeito que você quer. Naquela época não era assim. Você chegava aqui, primeiro, não tinha qualidade, o asfalto não tinha, era Não terra, tinha. É terra. barro. E aí você comprava o terreno. Como que você fez a prova? Depois você foi morar com ele, 2 cômodos. E a sua casa? Como você começou a fazer? Como você comprou o terreno? Como que foi para construir? Quando eu vim para cá, que nem eu estava falando, eu peguei dinheiro, eu não tinha dinheiro, eu peguei dinheiro da passagem do ônibus do meu finado pai. Se nesse intervalo a passagem tivesse subido, eu não chegava aqui. Daí eu trabalhei 9 meses na Cobrec. Eu saí de férias, né? Porque em dezembro eu saí de férias. Eu fui comprar um meio terreno na 77. Daí eu mais o meu cunhado, ele emprestava o dinheiro para mim e né, construímos uma casa. Daí foi tudo nós morar na casa que nós construímos. De lá, daí fiquei lá com 2 ou 3 anos, de lá vim embora para cá. Daí eu comprei o terreno aqui, vendi a casa e comprei esse terreno aqui. Aqui está até hoje. Mas aí essa casa que você fez tinha acabamento? Como foi? Foi no mutirão? Você contratou pedreiro? Veio um caminhão de concreto para encher a laje, tinha bitorneira para mexer a massa, tinha piso de porcelanato grandão, bonito. Ele saía trabalhar, às vezes ele começava a dormir até umas horas, levantava, começava a rebocar por dentro. Aí dava hora de trabalhar e ele falava para mim, ó Lourdes, você fica terminando aí, porque eu vou trabalhar. E era assim. Era assim, para você que trabalhava à noite e de dia para construir. Nós não cheguei a pagar alguma coisa para alguém ajudar a fazer, que era uma coisa que nós não sabia, né? Mas nós não tinha cara. Eu trabalhava à noite e de dia praticamente. Ô Lino, e para andar nessas ruas aqui era fácil? Muito ruim, horrorosa. O pessoal, na verdade, no começo quando nós moramos lá na 82, que foi quando eu veio, o pessoal lá, não era no meu caso, mas no caso das mulheres que iam trabalhar também, a sacolinha no pé, para chegar no ponto de ônibus, para tirar a sacolinha, para caçar um calçado para dentro do ônibus, da circular. A gente conta assim, vocês pensam que é verdade, era desse jeito mesmo. Quando você chegava lá na cidade, ou no centro, as pessoas já olhavam e falavam, você vai lá da Morada do Sol. Naquela época, para você comprar, tinha gente para comprar lá, às vezes ele mentia o endereço, ele não falava que era da Morada do Sol, porque tinha vergonha. Eu cheguei em 85 aqui na escola Antônio de Pádua, foi o primeiro ano da escola, depois fiquei sabendo das histórias, né? Não tinha carteira para a gente sentar, a gente sentou no chão por um período. Depois eu fiquei sabendo que quando abriu a escola, eles queriam trazer as carteiras lá da escola, que era no Casarão, e a dona Marisa, que era de falou, não, eu só quero carteira nova, não quero carteira usada lá não. Por isso a gente sentou no chão por um tempo, até que chegassem as carteiras, que demorou um tempo. Eu morava lá do outro lado, a gente está aqui perto da Antônio de Pádua, viu, para você estar nos assistindo depois. Eu morava lá do outro lado, estudava aqui, isso aqui a gente descia, isso aqui ó, não tinha luz na rua, era um breu isso aqui. Não tinha, os terrenos eram só mato, de um lado você olhava era mato. Era feijão andu, a cerca era de feijão andu, né? Feijão andu, mandioca, milho, você imaginava tinha aqui. E não tinha condição nenhuma mesmo. Só que aí, no caso de vocês, o meu povo de frente, que eu já morava em Itu. A gente veio e pagou aluguel do outro lado, e o outro lado da Morada do Sol, em 85, era um lugar um pouquinho melhor. Melhor como? A qualidade da rua, você tinha um salmourão na rua. Aqui pra cá não. Aqui era barro mesmo. Para andar de carro, você tinha que, dia que chovia, você não saía de carro. Material de construção para chegar na sua casa de chuva também não chegava, né? E você não comprava, não ia lá no depósito e comprava todo, não. Você comprava 1000 tijolos, comprava 5 sacos de cimento, 10 sacos de cal, 2 metros de areia.
Ia fazendo aos pouquinhos. Final de semana para encher lá, você chamava um vizinho, teatro. chamava os amigos. É, era assim. Aqui era assim, ó, eu cheguei, quando eu fiz essa casa aqui, eu saí da Cobrec, acho que 2 e pouco da manhã, ou quando fazia hora extra, saía às 6 horas da manhã, eu vim direto para construção, eu chegava aqui, de madrugada ainda tinha água, depois não tinha água mais. Então eu vinha e pegava, colocava o tambor para encher e já ia mexer numa maceira para eles. Quando ele chegava já tinha uma maceira pronta já, e água no tambor. Deu acho que 9, 10 horas, já não tinha água mais, daí é só outro dia. Era assim, E hoje até está tendo um negócio no bairro aí que chama setorização. Não sei se você viu aquele lá, eles estão setorizando, trocando alguns encanamentos. E eles avisam que não vai ter água num certo período. Às vezes o pessoal me liga para falar que não tem água. A pessoa tem até um caso aqui, a pessoa, olha, não tem água aqui e acabou de novo. Eu falei, moça, e tipo assim, mas no sentido de reclamação, entendeu? Não viveu isso que a gente viveu lá atrás. Naquela época não tinha água, não eram 2 horas, era um dia inteiro. Você tinha que esperar chegar água à noite, guardar a água para depois no outro dia, e assim era. Mas aí, Olino, você veio para cá, você começou a trabalhar na Cobrec, construiu a casa, e aí você começou um negócio próprio. Como que foi? Então, daí meu cunhado trabalhava vendendo suco daqueles carrinhos, né? De suco lá. Daí ele chamou lá para montar um monte de sócio. Eu mais o Oswaldo e o Clarindo, foi no começo, né? Daí topemos. Daí comecei a montar e comprei uma máquina. Daí foi quando eu pedi para sair da Cobrec, eu precisava de dinheiro para tocar para frente, né? Daí eu pedi para sair da Cobrec, eu trabalhei na Cobrec. Daí mandaram embora, eu peguei o dinheiro lá e investimos, né? Que precisava de carro, precisava de para pagar as máquinas, precisava de dinheiro para fazer a documentação, né? E graças a Deus deu certo, nós estamos até hoje. E cadê o suco? Vamos mostrar o suco ali, ó. aí, né? Esse suco aqui é o mais famoso em Indaiatuba. Esse suco aqui, ó. Onde eu faço reunião, eu levo esse suco e falo dele. Esse aqui eu falo com prazer, ó. Esse é bom demais. Você vai fazer 29 anos agora em agosto desse ano agora. 29 anos você tem com a 29 empresa. anos. E você, moça, qual que é o seu nome? Da mãe? Da mãe. Carliane, seus pais vieram de onde? Mato Grosso. Mato Grosso. E o seu? Minha família é mineira. Mineira. Taiobeiras. Mineira, Taiobeiras. A mãe também é de lá. Ou seja, Indaiatuba tem essa característica. Fala que outras cidades não tem? Também tem. Só que aqui é diferente, né? Tem um clima diferente, o povo aqui é diferente, né? E você falou que você é da igreja do Perpétuo Socorro. Sou da Perpétuo Socorro. Mas quando tem festa na Perpétuo, na Santo Antônio, são vocês que servem o suco. Suco nosso. Sanderária também. Não só na região de Campinas, Pau de Amauri, leva suco para lá. Itu, o pessoal vem buscar suco aqui. Hoje mesmo foi de Cardeal que veio buscar suco aqui para a festa lá. E quando... Todas as igrejas da região aqui, Santo Antônio, todas as igrejas daqui de Indaiatuba e da região pegam suco com nós. E quando você saiu lá de Faxinal, você imaginava tudo isso na sua vida, né? De jeito nenhum. Nunca imaginava. Eu tinha um sonho que eu tinha vontade de ir embora da cidade, que eu tinha um sonho de ter uma geladeirinha, uma casinha para morar. Para mim já estava bom demais. Nunca imaginava estar na hora que eu estou hoje. Nunca, mas de jeito nenhum. Graças a Deus. Tudo que eu consegui foi aqui dentro. E quando você olha assim para sua filha, para o seu filho, essas netas lindas assim, seu genro, sua nora, qual que é a sensação que você tem? É muito gratificante. Graças a Deus eu fico muito feliz. Eu falo para você que as 4 netinhas minhas, eu falo para você que são minha paixão. Legal, cara. Eu tenho 2 netinhas também, ainda tenho um problema ainda que eu preciso resolver, que é o fato de ser político, né? E você fica na rua o tempo inteiro e às vezes você não consegue dar atenção para elas. A minha filha mais nova agora também está com 19 anos. E eu acompanho pouco do crescimento dela. Mas eu ainda tenho esse sentimento de não poder estar mais perto, né? Até uma dica, aproveitem bastante, viu? Isso foi Aproveita porque daqui a pouco vai crescer e vai criar asa, igual a minha outra filha que já está fora, vai 2 anos já. E eu falo sempre para eles, o Mike e a Sara não teve como curtir, porque nós olha, fala para você, nós trabalhava de noite na firma e durante o dia nós estávamos trabalhando aqui.
Então eu falo, não tenho como curtir eles. E hoje, olha, quando eu vou para o Paraná, quando eu começo a pegar a pista aqui, já começo a cortar meu coração, deixar elas. Porque eu fico lá, já tá doido na doideira para voltar para cá com dó delas. Ô Lino, deixa eu te perguntar. Pode falar. Eu fico contente quando todos nós, tudo nós lá daí para mim, daí está resolvido o problema. Agora, se eu for, por exemplo, for lá, vai o Maico, que vai com a Laura e a Ágata, né? Eu já fico com dó da Estelinha e da Clarinha. É o vice-versa. Então, é complicado. Ô Lino, a gente falou desse tempo que você chegou aqui na Morada do Sol 87, que era um período complicado, e eu estava até com o prefeito um dia desses andando, a gente estava falando sobre esse sarjetão que tem na rua aí. Então a gente passou por um momento que não tinha asfalto, que ele tinha dificuldade. Aí lá para 2000 e pouco, acho que acabou todo o asfalto. Aí fazia esse sarjetão aí para escoar essa água. Hoje já tem que reformular, porque eles ficaram muito fundo, agora vão acertar eles. Desse tempo todo, você viu o crescimento do bar? Você acompanhou desde quando você chegou? Como que você enxerga? Como que foi isso? Porque às vezes a gente não tem muita memória, né? Se perguntar para eles não sabem que naquela época aqui, a gente tinha um telefone aqui no Xaxá, você queria receber ligação de alguém, você falava, a pessoa ia te ligar 9 horas da manhã você esperava lá para ligação, ou se você não estava, alguém ia te procurar. Para ter uma linha de telefone, você tinha que ficar numa fila para ter o telefone. Hoje você tem uma facilidade, uma criança de 2 anos, hoje sabe manusear um celular. Né? A gente naquela época não tinha, quando foi surgindo. Né? O asfalto, como a gente falou, não foi de uma hora para outra. Escola tinha essa aqui, depois fez uma escola lá, fez outra lá. Fez o mini hospital, que era o pronto-socorro, você tinha que fazer compra lá no Cato, porque não tinha mercado. Ou no Summerball. Ou no Summerball. E como que foi para você ver todo esse crescimento? Porque às vezes você vai passando, você não vai percebendo. Como que foi? Olha, fala para você, aqui para nós, na época quando eu vim embora para cá, aqui na beira nesse rio aí, quando ia passar de circular, ela tinha que fechar o nariz. Não conseguia passar, porque era, né? Era muito. Ninguém queria terreno ali. Ninguém queria ter terreno agora, né? Ninguém queria terreno na beirada ali. Se algum reitor fosse postar terreno para comprar lá embaixo, ninguém queria. Foi na época, no começo, foi muito difícil. Agora, graças a Deus, tá bom. Falta melhorar alguma coisa assim nessas ruas aí, que não tá muito boa, né? Que nem você está falando mesmo do escoamento da água aí. Eu mesmo, foi eu que fiz, hein? Porque a hora que vai sair o carro até bate a frente ali, né? Eu tenho que estar arrumando, né? Mas eu falo na época do Ronaldo Nogueira para cá que as coisas melhorou. Na época dos outros prefeitos daí para trás, a Morada do Sol era bem ruim. Porque na verdade o Reinaldo, quando ele assumiu em 97, ele tinha 28 anos, 29 anos, ele tinha uma visão diferente, e ele acabou fazendo um trabalho muito bom na cidade, porque ele pensa lá na frente. Ele não pensa só no hoje, ele pensa lá na frente. Agora o que você falou em relação à questão do asfalto, já tem 20 e poucos anos, já está velho esse asfalto. Como você faz? Você vai recapear todas as ruas? Você não vai ter perna, então a prefeitura não consegue fazer. Ela vai escolher tábua, aquelas ruas são mais principais, e as outras você acaba fazendo só um recapeamento ou tampando buraco. Porque infelizmente às vezes não acaba não resolvendo. E, por outro lado, a gente tem outros diferenciais. Se a gente for perguntar, as meninas são nas creches nossas, nas creches públicas, né? Então essas creches públicas nossas, a qualidade é melhor que muita escola particular. Você sabe que você pode deixar seu filho lá, que ele vai estar sendo bem cuidado. Tem algumas questões que a gente hoje percebe, até o nosso prefeito fez uma viagem agora, principalmente para pesquisar sobre isso. A dificuldade a gente tem na saúde, que é em todo lugar, porque a população aumenta, você nunca vai conseguir acompanhar. A gente ainda tem uma diferença, que o orçamento do município é um orçamento bom e consegue bancar, mas tem cidade que não consegue bancar, porque não tem empresa. E a parte do governo federal e estadual não repassa o que tem que repassar. Então a gente ainda vive numa cidade boa ainda. Tem umas coisas para melhorar, mas é uma cidade boa. Mas comparado com o que a gente vivia lá atrás, eles não conhecem nada, né? Não sabem o que é sacrifício, não sabem o que é dificuldade, né, Nino? Melhorou melhorou muito mesmo. Agora tá falando na época aqui,
Sonhava aqui, tudo que sonhava aqui era mandioca, quiabá, né? Nós não plantava mandioca aí nos terrenos aí, pegava. Né? Eu gostava de cataquiar esses terrenos aí, mandioca, milho verde. Era bom nisso, hein? Na época que eu vim pra cá, teve veio morar na casa do pessoa que veio morar na casa dele, chamava Rosene. Ele plantou arroz na beira do parque, lá no fundo, lá perto da Toyota. Disse que ele nunca tinha colhido arroz igual colheu lá. Né, Lourdes? Foi? Né? Disse que nunca, lá no Rosário de Vai, disse que nunca colheu arroz igual colheu lá. Porque o córrego nosso é igual você falou, não dava para passar porque era muito pernilongo, era mal cheiroso, mas era um lugar que dava para esse tipo de coisa. Por isso que as pessoas plantavam muita coisa. A terra aqui era uma terra boa, né? Terra boa. Era uma terra boa. E o que aconteceu aqui também, para vocês saberem? Veio muito paranaense. O paranaense que veio, ele veio e construiu. Mas muitas pessoas de São Paulo também compraram terreno aqui. Então, conversando com o Elias Jorge, que é o empreendedor daqui, eles pegaram, foram para São Paulo, apresentaram a Morada do Sol para os imobiliários, vinha ônibus de lá para cá. Eles chegaram a vender num dia só 500 terrenos em um dia. Nossa. 500 terrenos em um dia. Por quê? O preço era bom e você podia parcelar em 72 vezes. Então, quando vocês olham aí, eu falo isso que eu sou corretor e eu fui muito atrás de terreno de São Paulo. A maioria desses terrenos vazios, as pessoas são de São Paulo, não são de Indaiatuba. E a grande parte dessas pessoas, que hoje não são muitas, deve ter uns 500, não sei, 200 e poucos terrenos, as pessoas já até morreram já. Porque faz 45 anos, a Morada do Sol faz 45 anos esse ano. Então quem comprou lá atrás, tem muita gente que não está nem vivo mais. Esse pessoal de São Paulo que comprou e deixou aqui. Mas os paranaenses foi realmente quem fez a diferença aqui. Porque saía lá da roça, da lavoura, igual você falou, você queria vir para tentar algo novo, e você chegou numa cidade que você tinha oportunidade. Você tinha a Cobrec, você tinha a Filtrosman, tinha a Covel, mas principalmente a Cobrec, que você chegava e no outro dia... E aí, fala que você chegou na Cobrec num dia, chegou aqui? Eu cheguei, por exemplo, fui fazer a ficha eu cheguei foi na sexta-feira, que foi 16 de março. Como era final de semana, não tinha como fazer nada, né? Na segunda-feira eu fui a ficha na Cobrec. De lá nós saímos para fazer os exames, fizemos os exames, no outro dia levamos os exames, daí no outro dia já voltamos a trabalhar. Foi assim, na quarta-feira comecei a trabalhar registrado. Já. E era serviço pesado, né? O serviço para nós lá era melhor que trabalhar na roça. Não, hoje qualquer pessoa que for pegar aquele serviço que eu fazia lá, vai reclamar, mas era melhor que trabalhar na roça. Ô Lisa, eu já trabalhei na roça, colhendo café, já arruei café, já carpei, mas não achava que era tão ruim assim não, Lisa. Eu não achava tão ruim carpir café, não. Será que é porque era moleque, não tinha responsabilidade? Não, porque o serviço da enxada não era fácil, mas quando você pegava uma pedreira pra você trabalhar na pedreira, dava pra você vontade de chorar, viu? Até gozava pegar o caminhão de boia fria todo dia cedo. Lá era bravo. Não, pior desse tudo aí é o seguinte, foi no ano que nós casou, aí quando a gente casa apertada, né, sem condição, né? Naquele ano deu uma seca, mas uma seca que não deu feijão, não deu milho, não deu nada. Mas foi uma seca assim terrível, que foi aquela seca que foi o ano que eu casei, que parece que a coisa não andou. Daí quando foi na outra colheita, na outra safra de feijão, foi que nós colhemos o feijão, tudinho, que deu muito feijão daí, mas se ia vender não tinha valor. Eu falo para você que nem colhe feijão em dezembro, em janeiro já está tudo colhido feijão, né? Foi vender o feijão quase em abril, você não achava nem quem queria de graça feijão. Daí foi que falaram, não tem como ficar aqui no sítio mais não dá para... Porque não era valorizado, né? Agora hoje em dia é até fácil lá no sítio, é até fácil, não está difícil. Mas de primeiro era difícil. Mas é porque hoje também, boa parte disso, não sei como que fala isso, não é industrializar, é maquinário, né? Hoje é tudo na máquina. Tudo né? máquina. Eu lembro que eu falei para você que eu ia para o Paraná de 82 até 91, eu ia lá só por causa da roça, eu ia para meus avós, eu gostava de ir pro meio da roça. Você tinha melancia, tinha laranja, tinha mamão, mexerica, tudo que você imaginar você tinha na roça. Hoje lá na região que eu sou lá de Nova Olímpia não tem mais nada, é só pasto hoje. Pasto é soja, né? Pasto é soja, não tem mais como era antes. Aí eu vim para cá, fui trabalhar na roça aqui, mas a roça aqui não tinha mexerica, não tinha laranja, não tinha nada. Como você falou, era só pedra e... Só, tudo na enxada. Hoje em dia não,
Primeiro, uma pessoa para trabalhar, para ser bom na enxada, ele não dava para atuar alqueire, né? Hoje o cara com um tratorzinho velho lá, uma máquina para passar veneno, ele toca 10 alqueire. Toca 10 alqueire. Tranquilo. E ele quase a roça tudo limpinha. E hoje, na primeira, não, era tudo diferente, tudo na enxada. Se carpia cedo, havia chovia tarde, pegava tudo mato, né? Hoje não, é tudo veneno. Hoje é veneno só. Ô Lino, aí, eu tava falando, a gente tava batendo um papo com a sua esposa antes, eu até achei que o Oswaldo e o outro, O Valdecir fossem irmãos seus, eram irmãos irmão dela. dela. Ela que trouxe a família toda pra cá, e você trouxe a sua também pra cá, não? Então, teve um irmão meu que veio primeiro, né? Que é o Valdelico, né? E daí veio tudo. Aí depois que nós viemos, que ele veio, aí a família dele Veio veio tudo toda daí. também. Veio tudo pra cá pra também. Daí veio não só a família, mas daí veio outras pessoas, amigos lá também, que até veio morar na mesma casa, né? Veio morar na mesma casa, junto com nós aqui. Ficou um bom tempo, né? Essa casa que tem aqui no fundo aqui, depois que eu construí aqui, né? Sobrado aqui. Aqui era cunhado, sobrinho, né, Lourdes? Até teve o João Guilherme, né? Não tinha nada a ver com a família que veio com os tempos com nós. Porque nós demos uma força também para eles, né? Até isso, só para talvez lá na frente, quando uma criança dessa estiver assistindo, naquele tempo tinha essa diferença. As famílias moravam juntas, você trazia alguém para morar na sua casa. Hoje já não faz mais isso. Difícil, né? Hoje você não coloca alguém para morar na sua casa, não. Às vezes em uma casa de fundo que você tem. Naquela época, nesse sentido, as pessoas se ajudavam mais. É. Né? Quando a gente fala até da construção, que você ia construir, você fazia no final de semana, você pegava um irmão, pegava um amigo para ir ajudar a sentar tijolo, enchia lá já aquele tanto de gente. Hoje você não tem mais isso, não. Acho que essa parte, esse esfriamento aconteceu não só depois da pandemia, mas com o tempo as pessoas estão se esfriando mais em relação a esse tipo de ajuda mútua, né? Você tem aquela pessoa que ajuda, que é voluntário, mas hoje não é tanto quanto era antes, né? Então acho que a gente viveu um tempo bom, acho que todo o tempo que a gente vive é bom. Acho que cada tempo tem a sua característica, tem a sua história. Mas o mais importante é que estamos aqui. Na verdade, toda essa história que a gente conta, para mim é muito gratificante. Eu gostaria de contar mais histórias da cidade. Porque você tem tantas pessoas na cidade, tanta história para contar, mas a gente acaba não conseguindo ter perna para fazer isso. Eu fiz um projeto similar lá no Jardim do Sol. Eu acredito que o ano que vem a gente começa a contar a história do pessoal de lá. Esse ano não começa ainda, não vai conseguir, mas o ano que vem a gente começa a contar a história. Eu converso com muitas pessoas na cidade. E às vezes você conhece umas pessoas, te conta cada coisa, pô, esse cara tem que externar essa história dele, não dá para ficar só para ele. Né? Porque a gente, cada um tem algo bom, tem coisas boas para falar, e nem sempre são ouvidas. O projeto de resgate da Morada do Sol possibilita isso para nós, é o que eu disse. As menininhas, quando elas estiverem grandes, elas vão saber de onde o avô delas vieram, de onde a avó vieram, o que eles tiveram que fazer para estar aqui hoje. Vai ser bem diferente da gente hoje, com a tecnologia, não sei como vai ser. Vai ser bom. Vai modificando, né? Mas não vai ser igual é com a gente, como foi com a gente, como é o de hoje. Eu acho que legal. Obrigado por ter dado essa oportunidade da gente conversar. Não fiz. Agora eu queria falar um pouquinho com vocês, falar com os filhos de vocês. Que eu percebi, eu não sei se vocês perceberam, né? Aquele momento que você estava falando, que quando você vai para o Paraná, que você pega a estrada, você já sente saudade dele. Eu acabei me emocionando com você aquela hora ali. Porque esse sentimento de pai, mãe para filho, é algo assim que a gente não consegue explicar, né? É um amor diferente. Agora eu quero saber você, Marco, o que você fala do seu pai, da sua mãe? Quando você ouviu essa história deles aqui, que você já sabia uma parte, né? Não, o pai também é só orgulho, né? Porque um pai chegar e um dia estou indo embora para São Paulo, para quem sempre morou na roça, né? Tem que ter muita coragem, né? Sim. E a vida dela estava difícil e graças a Deus ele ter tido essa iniciativa, né? Sim. Graças a Deus ele bem hoje, assim, né? O que era antigamente, o que está hoje, né? Então, graças a eles, né? Que tiveram essa força de vontade, né? E num tempo em que você não tinha estudo, né, praticamente, né? É diferente da gente hoje aqui. Se chegava numa empresa aqui, você era contratado principalmente naquela época que você veio do Paraná, porque sabia que eram pessoas trabalhadoras, pessoas batalhadoras que não tinham medo de enfrentar o trabalho, né? O paranaense é diferenciado por isso, né? Ó, cuidado com a sua esposa aí, hein? Não que os outros não sejam, né? Mas... E você, Sara?
Ela é ideia do Bena. Ela nasceu aqui ideia do Nasceu aqui. Nasci aqui. Muito orgulho deles, com certeza, né? Pela trajetória toda, direto ele conta algumas histórias pra gente de antes, de como era aqui. É muito orgulho. Legal, gente. Quero aproveitar esse momento para agradecer vocês, agradecer o Lino, que representa a família toda, seus irmãos, os irmãos seus também. A gente não conta só a sua história, conta a história de todas as pessoas que fazem parte da família. Agradecer você também, agradecer a Nora, né? E as meninas, que lá na frente vão ver, vão poder assistir a história dos avós delas. Obrigado, viu, Lino? Obrigado por ter vindo aqui. Eu que agradeço vocês pela disponibilidade de estar com a gente esse tempinho aqui. E pelo suco. Suco Solari, né? Solar Sucos, o melhor suco de Indaiatuba, hein? Vai cortar essa parte aí. Uma casa com amor e carinho, morada do sol, o bairro